Bom dia, gente. A gente vai falar hoje um pouquinho sobre quimiossíntese, né? Na aula passada nós falamos sobre fotossíntese. Qual a diferença entre fotossíntese e quimiossíntese? Na fotossíntese, há presença de luz solar. Na quimiossíntese, não. Então, é um processo que ocorre sem nenhuma interferência de luz solar. Então, independente de ter luz solar ou não, ele vai acontecer. Então, né, a quimiossíntese é outro processo de grande importância na produção de energia pelos seres vivos, vem seguindo sua funcionabilidade. Imagine como seria uma produção de autotróficos, ou seja, produzem seu próprio alimento se não houvesse energia solar. Como no caso nas fontes termais. O que são fontes termais? São aquelas águas quentes que brotam do subsolo. Então, nessa região, muitas vezes não há presença, né, de luz solar. Então, qual o processo que eles fazem ao invés do processo da fotossíntese? A quimiossíntese. Né? Então, seria possível vida nessas regiões? Então, quando a gente pergunta essa questão, a gente lembra, ó, as fontes termais. O que são as fontes termais? São águas que brotam, né, do subsolo com uma temperatura mais quente. E nessas áreas, normalmente não há presença de luz. Então, o processo que os seres autotróficos que vivem nessa região têm para realizar seria o quê? Quimiossíntese, né? Então, bem, há algum tempo, pesquisas marítimas descobriram que em regiões inóspitas é onde não há presença de luz, onde não há presença de nada, onde não há energia solar. E lá elas conseguem se desenvolver, né? Essas bactérias são capazes de metabolizar compostos orgânicos, ou seja, substâncias, resíduos que ficam lá no subsolo, lá dessas regiões inóspitas. Lembrando, regiões inóspitas são essas sem luz, né, sem a presença, inclusive são de poucos seres, mas existe vida, né? Então, eles utilizam para gerar energia para esse processo chamado de quimiossíntese, né? São verdadeiros oásis, surgem no meio de oceanos onde há fontes hidrotermais, hidroágua termais quentes, né? Possibilitam a existência de ecossistemas diferenciados de todos os demais conhecidos. Então, o mais interessante das descobertas científicas acerca desses novos organismos é que a pesquisa básica gera interesse em outras áreas. Então, já se sabe que esses seres que vivem, né, que fazem fotossíntese, eles são utilizados até mesmo no tratamento de câncer, né? Vou falar agora para vocês, é uma reportagem da revista Ciência Hoje, se eu não me engano. Né? A demanda por novas moléculas e enzimas, como hipotéticas aplicações em questões industriais, farmacêuticas e biomedicina, também é outra área de interesse dessas zonas na crosta terrestre. Inclusive, há algumas pesquisas falando que as pessoas vão se banhar, né, nessas regiões que são fontes termais que oferecem uma boa saúde, né? Não tem ainda nenhum conhecimento eficaz, mas mal também não faz. Um dos cernes da questão está no fato da utilização de bactérias dessas fontes hidrotermais de grande profundidade. Diminui o número de erros de replicação, porque estão habituadas a condições extremas de pressão, calor, acidez e gradientes muito elevados, pelo qual conseguem se adaptar facilmente a novos ambientes. Pode surgir novidades em tratamentos oncológicos. O que são oncológicos? De câncer, né? Podem conseguir avanços, vai se procurar moléculas em vários organismos que podem vir a defender as nossas células cancerígenas. Então, a ideia é que pegue, né, essa bactéria que faz quimiossíntese, que vive em regiões termais, e que ela consiga combater as células cancerígenas, né? Ainda está em estágio de pesquisa. As riftias, os vermes tubículos, que só existem em fontes hidrotermais no Pacífico, podem inspirar novas soluções para pessoas com problemas respiratórios, graças ao estudo, né, de seu sistema circulatório. Porque tem hemoglobina que transporta o oxigênio, né, gente? Então, essa hemoglobina ela é uma substância interessante que é retirada desses seres que pode ser usado na medicina, né? Também pode ser a base de mecanismos de degradar resíduos, né? Então, tudo isso foi retirado lá da revista Ciência, foi em 2011. Provavelmente hoje as pesquisas já avançaram. E a quimiossíntese é um processo realizado por bactérias autotróficas que produzem seu próprio alimento, mas não usam o sol, né?
capazes de produzir seu próprio alimento. A energia liberada a partir das reações é utilizada na produção da glicose. Glicose, gente, é a fonte de energia para esse ser, né? Igual na fotossíntese, que pega gás carbônico, água e transforma em glicose. Na quimiossíntese, pega gás carbônico, água, mas não tem luz e transforma em glicose, né? E é degradada para produzir energia que mantém essa célula funcionando. Essa energia é liberada na primeira etapa da quimiossíntese, né? A partir dessas substâncias inorgânicas. Na fotossíntese, novamente, há a existência de luz. Na quimiossíntese, não. Então, aqui eu tenho a primeira etapa, composto orgânico, mais oxigênio, vai produzir compostos inorgânicos. A segunda etapa, né? Gás carbônico, água, a energia, vai produzir compostos orgânicos e oxigênio. Tanto a fotossíntese como a quimiossíntese, os dois produzem. Uma na presença de luz e outra sem a presença. Aqui, mostra a imagem da fotossíntese. Ó, vocês podem ver que o gás carbônico ele se associa à água, energia solar, sol, produz glicose, que é o C6H12O6, da última aula eu falei, oxigênio e água. No caso da quimiossíntese, vocês veem aqui na outra imagem, é o mesmo processo, gás carbônico e água, porém não há luz solar, não há energia térmica, né? Então, há uma substância inorgânica, né? Os compostos inorgânicos são aproveitados e ele consegue transformar em glicose, oxigênio e água, né? Então, resumindo, a diferença entre a quimiossíntese e fotossíntese é a presença de luz, né? Então, já no esquema da quimiossíntese, a reação gera energia química, que é utilizado catalisador, que produz os mesmos elementos da reação anterior, né? Então, o que é produzido na quimiossíntese e na fotossíntese são as mesmas substâncias, com e sem a presença de luz. Um exemplo da quimiossíntese é o gás sulfídrico, que reage com o oxigênio produzindo ácido sulfúrico e liberando energia química. Essa energia é tão liberada para transformar o gás carbônico e água em glicose e oxigênio. Trata de um processo autotrófico, como a fotossíntese, mas não utiliza energia luminosa, e sim é liberada pelo gás sulfídrico, que são as substâncias que conseguem potencializar o processo da quimiossíntese, né? Porque ela acaba liberando calor. Esse processo é realizado por bactérias chamadas sulfurosas, né? Que oxidam enxofre. Nitrobactérias oxidam compostos nitrogenados. Metanogênicas, elas produzem metano. E as ferrobactérias oxidam os compostos de ferro. Aqui eu botei uma imagem para vocês, né? De como que a gente pode comparar, que seria um processo de fotossíntese, né? Por que a vela sozinha apaga? A vela, para se manter acesa, precisa de oxigênio, que é o combustível. Porque o rato, né, encapsulado, ele morre. Porque nessa região não vai ter a presença de oxigênio, ele não consegue respirar. Nessa é uma planta, aí ele faz a comparação, uma planta com uma vela. Por que nesse caso a vela se mantém acesa? Lembrando, fotossíntese. Pega o gás carbônico e água e transforma em oxigênio. O que a vela precisa? De oxigênio. Então, quem mantém a vela acesa é o oxigênio produzido no processo de fotossíntese pela planta. Então, é uma questão muito interessante, muito utilizada em vestibular. E nesse segundo, por que o rato não morreu? A mesma coisa. A planta, ela pega o gás carbônico, que sai da respiração de um mamífero, que é o rato, e transforma em oxigênio e glicose para ela, né? Quem respira oxigênio? O ratinho, né? Então, nos dois últimos processos, elas conseguem se manter vivas. A fotossíntese e a respiração são processos que vivem associados, tá? Então, consegue, porque no primeiro caso, a planta produz oxigênio, alimenta a chama. E no segundo caso, a planta produz oxigênio e faz com que o rato consiga respirar. Aqui nessa imagem, que tem na apostila de vocês das bactérias, a bactéria fala que vai se deslocar, vai para o lixo. Por quê? Porque no lixo tem mais compostos orgânicos que ele vai conseguir metabolizar. Vamos corrigir aí a atividade número 3, para a gente finalizar essa apostila, né? Admite que os primeiros seres vivos obtêm alimento do ambiente por meio de qual processo, gente? C, quimiossíntese, porque se acreditava que na época não tinha energia solar nem alguns compostos. Por que a quimiossíntese é importante, né? Para a sobrevivência dessas bactérias autotróficas, né? Então, não precisa botar isso tudo. Você pode botar que é importante para a sobrevivência das bactérias autotróficas, tá?
e que elas têm relação na cadeia alimentar, né, com tudo isso, tá? Quiser copiar, pode, mas se quiser responder com as suas próprias palavras, pode. Ó, certas espécies de algas, são capazes de absorver rapidamente compostos inorgânicos, acumulando-os durante seu crescimento. Essa capacidade fez com que se pensasse em usá-las como biofiltros para a limpeza de ambientes aquáticos, removendo nitrogênio e fósforo desses resíduos e metais. Na técnica de cultivo integrado, animais e algas crescem de forma associada, promovendo um maior equilíbrio ecológico. Então, a utilização da técnica de cultivo integrado de animais e algas apresenta uma proposta favorável a um ecossistema mais equilibrado, por quê? Vamos na resposta, né? A letra E, que as algas aproveitam os resíduos do metabolismo dos animais e, durante a quimiossíntese de compostos orgânicos, libera oxigênio para o ambiente. Então, ele oxigena o ambiente e, ao mesmo tempo, se alimenta desses resíduos metabólicos. Então, a quimiossíntese, nesse caso, seria um dos processos mais proveitosos, tá? Então, letra E, as algas aproveitam esses resíduos para fazer a quimiossíntese e, ao mesmo tempo, liberam oxigênio para o ambiente. A número 3, ele dá uma imagem e pergunta que processo é esse. Qual o processo que entra oxigênio e sai gás carbônico? Fotossíntese, respiração? Gente, quem respira oxigênio é a gente. E a gente solta, ó, inspira o oxigênio e expira o gás carbônico com um vapor d'água. Produz do ADP para ATP, ou seja, esse processo provavelmente se trata do processo de respiração. Então, letra E, respiração aeróbica. Aeróbica é quando há consumo de oxigênio. Aeróbica é quando há consumo de oxigênio. Então, só para vocês entenderem a importância desses processos, né? A quimiossíntese é um processo que a gente estuda menos, né? Porque normalmente, quando a gente fala em produção de alimento, a gente está falando em fotossíntese, porque tem a possibilidade de energia luminosa. Agora, existe sim no mar, né, nos lagos, bactérias autotróficas que não fazem fotossíntese, mas sim quimiossíntese, que é sem a presença de luz. Processo idêntico à fotossíntese, mas utilizam compostos orgânicos sem a presença de luz e o processo consegue ocorrer. Beijinhos aí para vocês, até a próxima aula.